tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma breve resenha, uma apresentação de um jogo que eu achei muito legal, muito divertido. É um jogo de xadrez, mas é um xadrez diferente. É um jogo de xadrez da Noble Collection, mas é um xadrez com dinossauros, os lagartos terríveis, não é? Da pré-história. Então, é muito legal, eu achei muito interessante. Eu vou aqui mostrar, fazer a resenha direitinho para vocês, mostrando peça a peça e por que eu achei interessante a escolha de cada uma delas. Eu acho interessante comentar isso. Vou começar mostrando aqui para vocês a torre, né? É um jogo de xadrez normal, se joga normal, as regras são normais, tudo, só que com dinossauros, e cada dinossauro vai representar ali uma peça. Então aqui representando a torre, eu vou colocar aqui bem focadinho aqui para vocês verem, representando a torre, nós vamos ter então o Brachiosauro. E olha que bonitinho, ele é bem esculpido, todas as peças são muito bem, né, bem esculpidas, bem bonitinho mesmo, bem feito. Então nós temos aqui o Brachiosauro, ou seja, lagarto braço. É um animal enorme, ele é gigantesco, você pode ver pelo tamanho do pescoço dele, né? É um animal que se alimentava do topo das árvores mais altas, ou seja, é um dos dinossauros mais de boa que a gente tem, porque ele é um animal herbívoro, né, se alimentava do topo das árvores, aquela coisa toda. Tinha um bom relacionamento com os outros dinossauros menores, né, conviviam ali mais ou menos pacificamente. Inclusive, é interessante ele ter sido colocado como torre, porque tem essa questão do vigia, né? Ele, por ter essa visão privilegiada, ter um pescoço muito alto, ele conseguia ver ao longe algum predador se aproximando, né? Algum tiranossauro rex, algum bicho grande, carnívoro e feroz, ele conseguia ver ao longe, e isso dava tempo suficiente para que ele pudesse fugir. Ele soava o alarme e fugia em tempo suficiente, sem nem mesmo ele ser visto, ser percebido ali pelo possível predador, por conta dessa visão privilegiada. E o interessante é que ele tinha essa protuberância aqui, essa estruturazinha óssea bem na pontinha da cabeça dele, com 2 furinhos. Isso provavelmente, né, dizem que era justamente para ele emitir esse som de alerta, né? Era como se fosse um chofar aí, um berrante, produzir algum tipo de som. E então os animais iam embora, e até mesmo os menorzinhos iam com ele. Poxa, se os brachiosauros aí estão indo embora, é porque está acontecendo alguma coisa, tem algum bicho aí se aproximando, vamos na cola, vamos junto, né? E então eles, por sentirem o perigo se aproximando, iam todos juntos. Então é interessante essa questão aí da torre, né, de ser o vigia e tudo mais, de ter essa visão ampla e privilegiada, e essa coisa toda. Eu achei muito legal. Que, por conta também dessa boa interação que ele tinha com os outros dinossauros, por ser um animal herbívoro, tranquilo, mas era um animal vigilante. Muito bonito, muito bem desenhado realmente, não é? O Brachiosauro. Depois nós vamos ter o terrível, olha só que bonitinho, deixa eu mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Esses são os Velociraptors, né? Ou seja, os ladrões velozes, né? Os raptores velozes. E o Velociraptor, esse sim é um animal sangue nos olhos. Ele não é grande, muito pelo contrário, ele é pequeno, é um animal pequeno realmente se comparado aos outros grandes dinossauros. Ele é pequenininho, mas ele é bravo, pensa num bicho bravo e sangue nos olhos. Ele tem umas garras ali que são realmente verdadeiras foices, ele dilacera, ele pula em cima, ele é um animal muito... Esse realmente é muito bravo, ele realmente é um animal muito agressivo, ele parte para cima da presa, ele é um predador, ele é um caçador. E ficou muito bem aqui nessa figura do cavalo, né? Porque os Velociraptors aqui vão representar os cavalos, ficam logo aqui do lado, né? Bem do ladinho da torre. Então os Velociraptors são os cavalos. Justamente por essa questão também, ter que ser pequeno e ágil. Ele tem uma velocidade incrível, ele é ágil, ele corre, ele pula, assim como
justamente os cavalos aqui no tabuleiro de xadrez, né? Quem joga xadrez vai entender aí a referência. Então é muito interessante, porque ele consegue pular realmente, atacar de várias posições. Ele é estratégico, né? Os Velociraptors são animais estratégicos, eles caçam geralmente em bando, eles conseguem pegar, ou pelo menos prejudicar e botar medo em animais até muito maiores do que ele, porque eles, né, montam em uma emboscada, enquanto o animal está lá fugindo de um, tem um de um lado, tem outro do outro, não é? E isso é interessante porque é justamente esse movimento que o cavalo faz, né? Ele anda sempre duas casas, uma, duas, e pro lado, não é? Pulando, saltando, quem estiver na frente dele, e o Velociraptor, ele é assim realmente. Então, muito boa escolha também do Velociraptor como o cavalo. E depois nós vamos ter o Dilophosauro. Vamos colocar aqui o Dilophosauro. Focar ele bem aqui. O Dilophosauro, esse é um animal interessante, não é? Ele é bravo também, ele é um animal perigoso também, ele é um predador. Acontece que, bom, nós estamos vendo aqui esse aqui é o que foi representado no filme, né? É o Dilophosauro, seria o lagarto de duas cristas. Mas não são essas duas cristas abertas aqui, né? Na verdade, é muito improvável que o Dilophosauro tivesse essas cristas, né? É muito pouco provável, não há nenhum indício disso. Ele se chama Dilophosauro por causa dessas duas cristas aqui, ó, na cabecinha dele, tá vendo? Em forma de V. Ele tem duas cristas aqui na cabeça. Não isso aqui, né? Não esse leque. Essas duas cristas aqui. Por esse motivo, ele é chamado de Dilophosauro, lagarto de duas cristas. Então, ao contrário do que é relatado no filme, é muito improvável que ele tivesse esses leques, e é muito improvável também que ele cuspisse veneno, não é? Isso foi colocado, né, criaram isso para que realmente o filme tivesse mais ação, mais emoção e tudo mais. Mas isso é muito improvável. E aqui, então, como está o Dilophosauro como bispo. E depois, nós vamos ter a rainha. A rainha vai ser, aqui, olha só, vai ser representada por esse animal. Olha só a bocona desse animal ameaçador, que é o espinossauro, o lagarto espinho. Esse animal aqui, sim, ele é terrível. Esse animal é um predador, ele é inteligente e ele é sagaz, ele é mau, esse bicho é sangue nos olhos, ele é um matador por excelência. E assim como no jogo de xadrez nós temos o rei é o rei é o importante, é a principal peça do jogo. Acabou, matou o rei, já era. Mas o rei, na verdade, se for parar para pensar, a rainha é muito mais poderosa do que o rei no jogo. A rainha é a peça que tem maior mobilidade, muito mais até do que o rei. Então eu achei perfeita a escolha também desse animal aqui, como sendo a rainha, né? Então, esse espinossauro é o lagarto mais sangue nos olhos, é o bicho mais poderoso, é o bicho que eu creio que fosse mais ameaçador, mais amedrontador de todos. Ao contrário, inclusive, né, do que foi falado no filme, esse último filme é Jurassic World, que não, o Giganotossauro né, foi o maior lagarto que o mundo já viu e tudo, e é o mais terrível e não sei o que. Não, isso não é verdade, é o espinossauro, inclusive muito maior, em termos assim, comparativos, do que o próprio Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é o rei, ele é o rei, com certeza, é o rei, é importante, ele é o rei, mas o espinossauro, vocês vão entender já já qual a diferença. Esse animal aqui, ele é ágil, ele é estratégico, ele tem uma mobilidade enorme, tá? Em termos assim, né? Quando eu tô falando de mobilidade, assim como a mobilidade no tabuleiro de xadrez, né? A rainha, ela anda quantas casas quiser para tudo quanto é lado. Da mesma forma, o espinossauro, ele tem uma mobilidade incrível, mobilidade mesmo, porque apesar de ser um animal enorme, ele consegue andar, ele consegue correr, acho que até por conta aqui, né,
dos espinhos, por conta disso daqui no dorso dele, ele tem maior mobilidade, isso garante talvez um maior equilíbrio dele na hora de andar, na hora de correr e caçar, predar um animal. Apesar de seu enorme tamanho, ele é um animal que tem mais agilidade. Esse é um animal, inclusive, que dizem que ele podia atacar até na água, apesar de seu tamanho enorme. Inclusive, talvez isso aqui também auxiliasse ele debaixo da água, manter ali estabilidade, né, dele, tanto para a corrida e tanto quanto talvez se movimentar debaixo da água. Isso é muito interessante, porque, veja bem, ele é muito associado, inclusive, o comportamento dele, tanto fora d'água quanto dentro da água, como o crocodilo, né, como o nosso jacaré. E até, inclusive, a estrutura, se você for ver a cabeça dele, é um jacaré praticamente. É triangular, comprida, né, dá para ver direitinho aqui, ó, né. A cabeça dele é praticamente a cabeça de um jacaré. Então, o que ele podia fazer? Ele podia entrar lá debaixo d'água, ficar quietinho ali e dar o bote, né? E dar o bote, assim como um jacaré realmente, mesmo dentro da água. Então, veja, ele é um animal sagaz, ágil e muito sagaz, ou seja, ele é um predador. Ele tinha força, ele tem a violência, ele tem essa agressividade, ele é um animal agressivo que parte para cima realmente, e ele tem a esperteza, ele é um animal que sabe caçar, né? E tem toda essa mobilidade aí que eu falei, que eu mencionei. É um animal esperto, porém, muito mais até do que o próprio Tiranossauro Rex, que é o que nós vamos falar agora. Nós vamos ter o rei do jogo, que é ele, simplesmente, o Tiranossauro Rex. O Rex, gente, olha só, né? É um animal enorme, é um animal imponente, é um animal que dá medo realmente. Se ele pega uma presa, ele de verdade estraçalha. Mas olha só, né? Vamos compará-lo aqui com o espinossauro, só para você ver a peça, como é bonita, como é bem esculpida. Aqui está o Tiranossauro Rex. O Rex, qual que é a diferença dele para o espinossauro e por que ele ficou muito bem também representado aqui no jogo como o rei, né? Porque ele é o rei. O Tiranossauro Rex, ele tem essa imponência. Então, mas ele não é muito inteligente. Assim que informar, ele não é tão inteligente assim. Ou seja, quando ele vê uma presa, ele vai com tudo. Então, imagina um animal enorme, correndo, né? Destruindo tudo por onde passa. Cada pisada, ele é todo estabanado. Ele vai... Nisso, né? Nisso, os animais menores, gente, fogem, não tem como, né? Nisso, ou seja, ele não tem muita estratégia, ele não sabe chegar, ele não sabe se camuflar, assim como o espinossauro, ou seja, esperar a vítima ali para dar o bote. Ele é muito desinvestado, ele é muito, né, estabanado, assim, digamos. Ele é muito poderoso, muito forte, mas também ele não é muito ágil. Ele não tem muita... Ele não corre, na verdade, né? Ele não tem essa agilidade, talvez assim como o espinossauro. Então, o que acontece? É mais difícil para ele surpreender, pegar uma presa, né? Mas quando ele pega também, ele estraçalha. Ele é um animal violentíssimo mesmo, feroz, põe medo em qualquer um. Faz muito barulho ele, né? Então é por isso que o Tiranossauro ele é o rei, porque ele é o destruidor, ele é aquele que chega chegando e causando e tudo mais. Mas ele tem esse problema de mobilidade. Então é isso, da mesma forma que o rei aqui no tabuleiro ele só anda uma casinha e tem pouca mobilidade, e é ele que deve ser protegido, é o rei que ali está suscetível ali aos ataques e tudo mais, né? É o mais frágil do jogo, apesar de ser o mais poderoso. Da mesma forma que também o Rex foi muito bem escolhido por isso. Ele é forte, ele é poderoso, mas ele não tem realmente essa mobilidade, essa esperteza, esse dom para verdadeiramente caçar, né? Ele não, veja bem, ele não tem como correr. Então, inclusive, essa postura dessa peça aqui, né, é muito improvável, na verdade é impossível que um Tiranossauro Rex pudesse ficar aqui nessa posição. Porque, como você pode ver, os braços dele são curtíssimos, são curtinhos, e ele tem uma estrutura
muscular enorme, ele é poderosíssimo, ele é muito forte, então, e é muito pesado. Então é impossível que um animal, né, assim como o Tiranossauro Rex, pudesse ficar confortavelmente numa posição como essa, inclusive dobrar a cauda dessa forma aqui, toda curvadinha, até aqui na pontinha também, fazendo uma dobrinha aqui na pontinha da cauda. Isso é irreal, ficou muito bonito, fizeram isso inclusive para peça, tudo bem, mas isso é irreal. Por quê? Por causa justamente do que eu falei, do peso dele, da estrutura muscular dele. Ele não andaria assim, ele não ficaria assim de forma alguma. Ele anda com a cabeça, né, com todo o seu dorso inclinado para frente, totalmente para frente, e o rabo bem, a cauda bem esticada para trás, para poder manter o equilíbrio, uma vez que os braços dele são curtinhos e tudo mais. Então, o Tiranossauro Rex é um animal muito poderoso, mas tem ali as suas limitações, assim como o rei aqui no jogo, né, no tabuleiro. E eu achei muito interessante o que fizeram, e eu queria aqui compartilhar com vocês, mostrar para vocês esse jogo de xadrez da Noble Collection e todos, né, e todas as pecinhas. E por último, né, essa daqui, que é, obviamente, o Pteranodonte, ou seja, asas sem dente, não sei por qual razão, mas é isso, é o Pteranodonte. Esse aqui é o único animal, né, de todas as peças aqui, é o único animal que voa. Ele ficou muito bem também no papel do peão, porque ele tem essa mobilidade de lance rápido, de jogo rápido. Porque o peão também ele só anda uma casa e só, né, consegue abater ou pegar uma peça também assim de lado e pegou, né? São golpes rápidos. Então eu creio que também ficou muito interessante o Pteranodonte também como peão, no sentido de ser um ataque rápido, né? Ali a força, a artilharia, né? Assim como os peões, né? Aquela coisa mais assim na frente da batalha, né? Ficou muito bom, muito interessante o Pteranodonte como, então, o peão. Tá aí esse review, essa resenha do jogo de xadrez da Noble Collection. Espero que vocês gostem. Eu achei muito legal, muito divertido, as peças muito fofinhas, muito bem desenhadas e é muito interessante. E que a batalha entre os dinossauros comece. Até mais!